jovens! Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje, um especial Dia das Crianças. Em homenagem a esse dia, vamos falar de um jogo para crianças. The Three Little Pigs, Os Três Porquinhos. Um jogo com embalagem linda, uma lombada de livro, um conto de fadas em inglês e que conta a história do jogo, a história do livro, né? Em Os Três Porquinhos, nós fazemos o papel de um porquinho e vamos construir a nossa casa. As casas podem ser de palha, de madeira ou de tijolo e podem ser misturadas. Eu posso ter uma porta de palha, uma janela de madeira, um telhado de tijolo, assim por diante. Ganha o jogo quem fizer mais pontos de vitória ao final do jogo. O jogo termina quando duas pilhas dessas aqui acabam num jogo para 2 jogadores. Para 3 jogadores, 3 pilhas acabam. Para 4 jogadores, quando 4 pilhas acabam. E para 5 jogadores, quando 5 dessas pilhas acabam. Cada pilha tem 4 pedaços. E portas, janelas e telhado das 3 variedades de material: palha, madeira e tijolo. Na vez do jogador, ele vai jogar dados. Os dados são divididos em dados com a face preta e dados com a face branca. Os dados com a face branca têm portas, janelas e telhados. Os dados com a face preta têm portas, janelas, telhados e o lobo. A face do lobo. Então você vai jogar os 5 dados e vai poder rerolar, jogar de novo os dados mais 2 vezes, se você assim desejar. O objetivo disso é fazer a melhor combinação possível para você comprar as peças e montar a sua casa. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui 3 janelinhas, né, e 2 portas. Com isso, eu posso tranquilamente comprar uma porta de 2, porque aqui tem o preço, 2 porquinhos, eu monto a minha porta, e eu compro a minha janela, no caso, vou comprar uma de madeira. Eu podia comprar uma de palha e tá tudo bem. Mas eu posso montar a casa desse jeito, uma porta de palha e uma janela de madeira. Se eu quisesse rerolar mais para tentar coisa melhor, as casas de tijolo custa 4 cada pedaço. É uma casa mais resistente. Eu posso montar a casa uma mesma pilha ou pilhas diferentes. O que eu não posso fazer é colocar um telhado. A hora que eu colocar um telhado, automaticamente a minha construção acabou. E no final do jogo só valem ponto casas que tenham telhado, né? Que tem as 3 partes, a porta, janelas e um telhado. Eu não posso ter várias portas, eu não posso ter vários telhados, mas eu posso ter várias janelas, fazer vários andares, por exemplo, né? Posso fazer uma construção desse tipo, né? Veja, aqui eu tenho 3 janelas, isso vai me dar muito ponto no final do jogo. Ganha o jogo quem faz mais pontos, certo? Como eu disse, os dados de face preta têm o lobo. Se por acaso você jogar e tiver uma face preta, ela não pode ser rerolada. Se por acaso o jogador que estiver jogando conseguir 2 faces pretas, automaticamente o jogo para. O jogador que está jogando os dados não compra nada, mas ele escolhe algum dos oponentes e o lobo aparece e o lobo ataca a casa daquele oponente. O lobo vai soprar neste rondel e decidir qual é a parte que vai ser afetada da casa do oponente. Nesse caso, a casa afetada foi a casa de palha. Então, tem um pedaço de palha aqui, ou uma porta de palha. Como a porta de palha sustenta a casa, essa casa aqui, e a casa está fechada, ela seria demolida. Mas se por acaso ele soprasse e fosse madeira, perderia, por exemplo, janelas e telhados. E aí você tem, a casa continuaria a existir, né? Você só atrapalhou o oponente. Então, em alguns momentos do jogo, para pessoas mais maliciosas, é interessante rerolar os dados com face preta para obter lobo e destruir a casa do oponente, por exemplo. Conforme eu disse, quando 2 pilhas acabam, para 2 jogadores o jogo acaba, né? Nas condições de final, como eu falei. E aí, vamos pontuar. A pontuação é: cada casa que não está completa, que não tem telhado, né? Ela simplesmente sai do jogo, não valeu nada. Se por acaso você tem uma casa com telhado, aí você vai contar quantos porquinhos tem em cada
em cada parte dessa. Então, nessa casa aqui, um telhado de madeira vale 3 pontos, aqui uma outra parte de madeira mais 3 pontos, uma janela de tijolo 4 pontos e um piso, né, uma porta de palha 2 pontos. Então aqui eu tenho um total de 12 pontos. Mas eu consegui esses porquinhos aqui, ó, com vasos de flores. Cada vaso de flor vale 1 ponto a mais. E cada casa completa vale 1 ponto. Então aqui eu teria 12, mais 2 vasos de flores, 14, mais uma casa só que eu tenho, 15 pontos. Se por acaso empatarem em pontos, o desempate é o número de casas. Quanto mais casas, você ganha o jogo, né? Então é um jogo muito agradável, muito rápido de jogar. Meia horinha você jogou. As crianças adoram esse sopro do lobo, né? Muito divertido, muito legal. E o algo a mais sobre esse jogo é justamente a história dos Três Porquinhos. Os Três Porquinhos é uma fábula, é um conto inglês do século XVIII. Né? As pessoas dizem que no ano 1000 já tinham alguma coisa assim. Em 1383 houve uma peça de teatro e, efetivamente, em 1890, Joseph Jacobs publicou Os Três Porquinhos em um livro chamado Contos de Fadas Inglesas. Né? E aí fez todo o sucesso, tinham várias outras fábulas famosas, vários contos famosos. Né? Dizem que na versão, vamos dizer assim, oficial, o lobo conseguiu pegar os porquinhos, né, o porquinho da casa de palha e da casa de madeira. Né? Mas a nossa versão clássica é que os porquinhos construíram suas casas, foram fugindo e pegaram abrigo na casa de tijolo. Né? Em 1933, Walt Disney fez o desenho animado, a animação, e ganhou o Oscar em 1934 como melhor curta. Né? Como toda fábula, é um conto sobre animais e que tem uma moral da história. A moral da história seria que você tem que valorizar, né, o trabalho e a perseverança. Porque na história dos Três Porquinhos, o Cícero, que é o porquinho mais preguiçoso, constrói uma casa de palha rapidinho e pronto. E vai brincar e vai se divertir. Heitor, o segundo porquinho, constrói uma casa um pouco melhor, de madeira, e vai brincar, vai tocar música, etc. Enquanto o prático passa construindo aí a sua casa de tijolo, uma casa mais resistente. Quando o lobo chega, ele destrói a casa de palha com um sopro, com 2 sopros ele destrói a casa de madeira, e os porquinhos vão fugindo e chegam na casa do prático, onde o lobo não consegue soprar e derrubar a casa. No livro, o lobo tenta, no dia seguinte, entrar pela chaminé, e aí, como tem um panelão de sopa lá, ele sai todo queimado e acabam todos felizes, não é isso? E aí, valorando o trabalho e a perseverança em você construir alguma coisa, mesmo com as pessoas te desestimulando. Né? Se você gostou do vídeo, gostou do canal, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, compartilhe com as crianças. Feliz Dia das Crianças, não é isso? Nós que ficamos jogando os joguinhos aqui. Né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!